Agora sim, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Então, bom dia oficial. Henrique, você consegue falar agora? Porque eu estava com problema no seu áudio, mas agora está aparecendo para mim que o seu áudio está funcionando. Bom dia, Bom dia, Valéria, tudo bem? tudo bom? E vocês? Bom Tudo dia, jóia. Valéria. Bom, gente, ó, hoje a Vivi não vai poder comparecer, então teve uma questão de trabalho, né? Então ela não vai estar aqui com a gente. Mas vamos nós aqui. E o Henrique, eu acho que na hora que você estava entrando, só gente, só rapidinho aqui, que eu vi quando o Henrique entrou, tava o áudio dele lá conectando. Qualquer coisa, Henrique, se você não conseguir falar e precisar conversar alguma coisa, tem um chat, tá? Vê o que é melhor para você aí. Então vamos lá, gente. Então vamos começar nosso encontro. Tô aceitando a Célia aqui que tá entrando também. Então vamos lá, a gente vai entrar nesse capítulo das emoções negativas, né? A neurociência e o mindfulness. Deixa eu só acertar a Márcia aqui. E aí, quem conseguiu ler esse capítulo? Conseguiu? Luciane conseguiu, Valéria também. Célia, Márcia, sejam bem-vindas. A gente está começando agora o nosso encontro, tá? Então, meninas, a gente não. Né, só perguntei quem leu o capítulo que foi sugerido. E querendo ou não, acho que é um capítulo que na hora que a gente começa a ler, né, já faz a gente olhar para as nossas próprias emoções quando a gente se depara aí com as emoções negativas, né? Então, eu queria. Talvez a gente pode trazer uma introdução, acho que vale a pena. Achei interessante, né, que ele trouxe de uma forma sucinta assim as emoções, né, mas eu acho que bem assim, de forma assertiva, as emoções que a gente costuma, né, colocar como negativas assim. Mas eu acho interessante, não é o primeiro autor que fala sobre isso, eu já vi outros falando, né, na psicologia, que as emoções quem dá essa característica negativa é a gente, né? Na verdade, são é claro que pega de uma forma mais negativa, no sentido do desconforto que é gerado, né? Diferente de uma alegria, onde a gente sente aquela sensação mais, né, agradável. Mas a ideia é ver como o que a gente faz com essa emoção, né? Eu acho que a ideia principal é perceber como ela chega na gente, como a gente percebe ela e como a gente, né, reage, né? Costuma reagir no automático. E aí, através da atenção plena, a gente tentar interromper esse automatismo da emoção e viver ela de uma forma diferente, né? Então, só uma pequena introdução mesmo, que aí depois ele traz a questão, né, da atenção plena e também fala um pouco da parte, né, da neurofisiologia do estresse, também né, fala do medo, fala da ansiedade, fala um pouquinho das emoções negativas e também traz aí o RAIN, né? Depois a gente vai talvez falar um pouquinho do RAIN, que aí entra bem o mindfulness, né? O momento que a gente consegue identificar essas emoções aqui com a gente. Então, as meninas que entraram depois, Célia e Márcia, sejam bem-vindas. Se vocês não puderem falar e não puderem também abrir a câmera, não tem problema. Tem o chat, se quiserem, né, colocar ponto alguma coisa. Então, vamos lá, gente. Eu achei interessante, eu vou começar trazendo aqui que logo no primeiro eu já trouxe a raiva, né? Eu acho que é uma das emoções mais difíceis de ser trabalhada. Falo para minha experiência própria e também, né, de pacientes, assim, recentemente estava com, né, estou terminando a faculdade de psicologia e eu tive uma paciente que a questão era a raiva, assim, né, muito forte, presente. E eu queria ver de vocês, assim, né, dessas emoções todas que eles trouxeram, né, tem alguma que mexeu mais com vocês? Acho que a raiva pegou um pouco aqui, ah, não sei para vocês, mas que nem ansiedade é uma coisa que eu vivi, né? Então, obviamente, toca, né? Quando pensa, eu acho que nos dias de hoje não tem como quem não passe, né, por momentos que gera ansiedade ou próprio estresse. Mas alguma das emoções que vocês queiram pontuar, algo que vocês leram no livro que foi assim uma novidade, ou se vocês conseguem, que eu acho que é bem interessante que ele traz aqui, que eu percebo muito nos programas de mindfulness, nas mentorias que eu dou a dificuldade que as pessoas têm em nomear e identificar o que está sentindo. E que eu percebo que às vezes é um conjunto de emoções, né? É quando a dor se prolongou e virou um sofrimento, né? Quando a gente fala, não sei se alguém já fez o programa de mindfulness, mas tem até uma forma que foi criada para tentar deixar mais claro o sofrimento, né? Então, vocês já ouviram falar das duas flechas, né? Então, tem livros de mindfulness que falam um pouquinho das duas flechas, né? A primeira é a dor, de fato, aquela situação que você está vivendo que te traz, né, a dor. E a segunda flecha seria os atravessamentos que essa dor traz com outros sofrimentos que a gente vai criando, né? Então, meio que a gente vai criando historinhas, né? Então, vamos pensar numa situação assim, que até eu ouvi ontem.
sei lá, uma pessoa que tem medo de andar de avião. A dor dela é essa, medo de andar de avião, mas nem sempre ela sabe exatamente o que que é o medo do avião, né? Então, vamos imaginar que o medo real mesmo dela não é nem o andar de avião, mas que o avião caia e ela morra, né? Sei lá. Só que na cabeça dela, ela já começa a contar outras coisas, né? Não é só esse medo, né? Ela já começa a imaginar e fantasiar ideias do que pode acontecer. Então, imagina que ela comprou hoje a passagem para daqui a um mês. Um mês, ela já, se ela, né, não traz a consciência da atenção plena, ela pode estar visitando essas historinhas de agora até o dia da viagem dela. Então, isso vai perpetuando o sofrimento, aumentando a ansiedade dela, e ela pode sentir outras coisas também no caminho, né? Então, vai vir medo, vai vir ansiedade, pode ser que em alguns momentos pode vir outras emoções para ela, conforme ela vai criando essas histórias, né? Então, o que eu vejo, que nem eu falei desse caso da raiva da minha paciente, eu conectei com uma história minha, né, de muita raiva, e aí, quando eu sentava e meditava com essa história, não era só raiva que estava presente, né, da injustiça que tinha sido cometida, mas vinha tristeza junto. Aí eu comecei a perceber que dentro dessa parte de tristeza, teve momentos que veio até um sentimento assim de inveja. Então, quando eu fui entrando em contato com aquilo ali, começou a vir outras coisas que eu não tinha parado para perceber, que não era só raiva. Então, assim, a ideia da prática da atenção plena é justamente a gente conseguir identificar, né, que emoções são essas e como a gente sente elas. E aí, o mais interessante que eu percebo da minha prática é que, assim, as historinhas elas vêm. Às vezes eu dou atenção para algumas coisas porque eu sei que elas estão me formando algo dessa emoção, né? Eu tento olhar para isso. Mas quando eu começo a perceber que eu estou começando a criar situações que não a realidade, é ali que eu tento fazer o pare, né? Que, tipo assim, pausar ali e voltar para o corpo, que é o que ele fala, né, no Ray, né? Tipo assim, então, como que isso está sendo manifestado no meu corpo para a gente parar de ir para essas histórias? Eu acho bem interessante quando ele contextualiza isso. Fica bem assim, para mim fica bem claro, né? Tipo, nossa, quando eu pratico é exatamente isso que eu faço. Onde eu percebo que, opa, a Ana tá criando agora historinha, porque não é isso que está sendo, né, que tá acontecendo. Principalmente quando vem do outro, onde eu não sei o que o outro, né, tá pensando, o que ele viveu, e aí eu começo a colocar uma história, né, diferente ali para poder preencher as lacunas, né? E eu acho que é isso que acontece. Não sei se vocês já perceberam, quando envolve uma outra pessoa, a gente sabe do que acontece com a gente quando a gente tem atenção plena e às vezes a gente não está tão presente, então a gente também não perde essas informações. Mas o que eu percebo é quando tem um outro envolvido e a gente não tem essa informação do outro, a gente vai preenchendo, né? O que acontece, né? O nosso cérebro vai criar alguma forma de colocar alguma informação naquela lacuna, da qual eu não, né, não sei, né, o que se passa ali. Então, eu não sei vocês, até ia perguntar, né, de vocês a prática, eu sei que a Valéria, né, pratica, o Henrique também, a Célia eu também sei, acho que a Luciene também, né, a Luciene também pratica, a Márcia eu não me recordo muito bem, mas se vocês conseguem perceber isso, ou em prática, ou mesmo no dia a dia, né, porque a atenção plena não necessariamente precisa ser uma prática de meditação, né, você pode simplesmente parar e se observar, né. Então, alguma coisa que vocês, né, atravessou vocês aí. Eu falei da raiva porque foi a primeira emoção. Eu falei, nossa, já a primeira e me fez e foi a que mais ele falou, inclusive, né? E aí eu falei, nossa, eu lembrei dessa situação que eu vivi, que foi bem forte, foi difícil de lidar com essa raiva, até que eu criasse um entendimento maior e ela, né, se dissolvesse e eu pudesse também enxergar essas outras emoções, né? Então, gente, alguém quer trazer alguma coisa? Valéria, você abriu o microfone, fica à vontade. Eu posso trazer da minha própria experiência, com as emoções de um modo geral. Eu acho que realmente a prática da atenção para se parar e se observar fez toda a diferença na minha jornada, assim, né? Tanto para perceber a emoção em si e usar o corpo para sair do pensamento, como para também não alimentar histórias. Eu lembro de dois fatos que aconteceram assim para mim que foram bem marcantes. Um foi quando eu estava realmente fazendo todo o processo de facilitador, então a gente tinha que fazer a prática, anotar e tal. E eu tinha tido uma conversa com uma pessoa e eu tinha sentido um desconforto. Mas sabe quando você não dá atenção? Você sentiu lá. Mas aí, para mim, eu peguei. Qualquer desconforto tem uma mensagem para mim. Eu fiquei com aquilo, deixei, vida que segue. Quando cheguei em casa, eu falei, eu vou sentar e vou praticar.
Eu vou meditar sobre, vou sentar e observar o que que eu estou sentindo. E aí eu lembro que eu sentei, eu peguei aquele desconforto, eu não sabia nomear o que que era. Eu nem sabia se era uma emoção, mas eu peguei aquilo, senti o meu corpo, percebi o que que eu estou sentindo agora. E eu sentia como se eu tivesse sido amassada, assim, sabe quando você tivesse pressionado uma latinha de coca que a gente faz assim? Hum, Eu senti aquela sensação. E quando eu fui olhando para aquilo, eu fui percebendo que a pessoa, as coisas que ela me falou, me fez sentir inferiorizada, menos, diminuída. Eu nem sei se ela quis dizer aquilo, mas foi a minha percepção, né? Quando eu fui percebendo aquilo, eu fui sentindo no meu corpo como se a latinha fosse soltando, sabe? hum, Aquela pressão que eu estava sentindo, a partir do momento que eu nomeei, eu falei, ah, é isso. A coisa fez assim. E aí eu segui com. Tinha um desconfortinho ainda? Sim, mas daí a coisa passou. Eu lembro naquele momento, eu falei, caraca, isso aqui é útil, sabe assim? É bom para eu saber lidar com as minhas emoções. E uma outra vez foi quando meu pai, antes dele falecer, ele foi hospitalizado. Ele ficou uns 4 anos doente, mas ele caiu de uma escada. Meu pai era uma pessoa super forte, super comunicativo, fazia tudo. Ele caiu e bateu a cabeça. Foi para o hospital. Ele começou a ficar muito nervoso, porque ele não queria ficar no hospital. E esse nervosismo dele, que virou uma baita ansiedade, teve que entubar ele, porque senão não conseguia fazer nada. E naquele momento, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se ele ia sair do hospital, eu não sabia se ele ia morrer, eu não sabia se ele ia precisar de cuidado e nunca mais ia, talvez, andar, ou, né? E aí eu sentava toda manhã e eu pensava, o que que eu tenho para hoje? Hoje ele está bem, hoje ele está no hospital e ele está sendo amparado. E aí eu vi a minha mente indo para o futuro, mas e se? Mas e se? Eu falei, hoje é isso que eu tenho. Eu não vou levar minha mente para frente. Então, eu acho que eu senti uma angústia, né, por eu não saber, por eu não estar no controle. Eu via minha mente indo para milhões de questões. Eu falei, tá com medo do quê? Eu falava, mas tá com medo do quê? E no fundo, eu tava com medo do meu pai ficar dependente. Era isso. Aí no final eu descobri, né? E hum, aí eu olhei para aquilo e falei, bem, se isso acontecer, eu vou ter que enfrentar isso da melhor forma possível. Mas neste momento, aqui e agora não está acontecendo nada. Ele está bem, ele está lá parado no hospital, era o melhor lugar que ele poderia estar. E aquilo, gente, foi me dando uma paz e um centramento para eu lidar com essa situação, porque assim, eu sou filha única, então não tinha ninguém lá para uhum. ajudar, entendeu? Então era eu mesma. E aquilo foi por todo o processo do meu pai, até no falecimento dele, 4 anos depois, foi a mesma situação. E eu percebi como aquilo me deu uma capacidade de lidar com essas situações, com as minhas emoções, de uma maneira assim muito bacana, sabe? Muito plena para mim. Não é não sentir, né? Não é isso que ele diz lá. Não é você não sentir as suas emoções, é você honrar elas, mas você não ser refém delas. E Uhum. quando você traz consciência para o processo, como a Ana colocou, pode ser na prática de meditação, porque para mim, eu, Valéria, isso é muito confortável. Eu gosto muito. Mas eu também faço isso no dia a dia, a gente pode fazer isso no dia a dia, né? Parar, se aquietar por um segundo e observar o que que eu estou sentindo, né? E ir para o corpo, a sensação física do corpo é o que ancora a gente, né? E Hum. aí, quando você ancora nessa sensação física, você sai um pouco da mente. Ah, mas e se? Mas o quê? Mas o quê? E aí a coisa vai desse tamanho ficando assim, ó. E isso aqui, né? Você carrega melhor que isso aqui, né? Com Então certeza. é, Nossa, Valéria, que é só isso que eu rico. queria compartilhar, porque é a prática raiz, assim, sabe assim? Eu, Sim, eu via isso nesse, eu falei assim, nossa, eu fiz isso e realmente isso me ajudou muito, sabe? Me nossa. ajudou a estar mais centrada e E aí um fazer momento. escolhas melhores para mim. É Né? isso. E assim, né, Valéria, você trouxe momentos super desafiadores. Eu acho que, bom, antes de mais nada, sinto muito aí pela questão, né, que você viu com seu pai ao longo desses 4 anos. Eu acho que eu, por ter vivido da minha mãe também, na hora que você começou a falar, eu comecei a lembrar de algumas situações, mas eu não vivia uma perda como a sua, então sinto muito por isso. Mas trazer a prática, né, para a situação de fato, né, e não ser só né, que eu vejo muitas pessoas assim, ah, senta, medita, mas eu fico pensando assim.
isso é importante, obviamente, o movimento da meditação, porque ela vai treinar esse cérebro. Mas eu fico pensando na prática, as pessoas estão conseguindo colocar, né? Eu lembro que alguém falou num dos encontros, ou eu vi em algum lugar, que falou assim, então acho que eu estou meditando errado, porque estava só treinando a atenção. Acho que foi em algum outro grupo, a pessoa estava treinando só a atenção. E aí ela não estava conseguindo se regular necessariamente, né? Então, o que que eu faço com essa atenção, né? Tô treinando a ficar mais concentrada e o mindfulness não é só isso, né? Apesar da atenção ser, obviamente, a palavra que chama, né, quando fala atenção plena, mas eu acho que a ideia é muito mais consciência do que atenção, né? A atenção é um dos caminhos. A consciência é isso que a Valéria trouxe, né? Trazer isso para a vida prática. E até mesmo você falando isso, Valéria, ontem mesmo, é engraçado, ontem eu fui abrir a rede social, aí quando você se perde ali naqueles stories que vão passando, aí cai num story de uma pessoa que colocou uma coisa assim que também me deu um desconforto, mas ali eu já nomeei o que que era, eu já sabia exatamente, e eu não esperava, né? Porque geralmente eu até seleciono o que eu tô vendo, mas era uma pessoa que ainda tem algumas coisas que estão atravessadas aqui. Mas aí, beleza, eu sabia o que que era, algo que não dava para resolver ainda, tal, fui dormir. Na hora que eu acordei hoje, geralmente eu leio um pouco ainda do livro, né, na manhã. E aí eu percebi que no momento da leitura, eu já estava na divagação. A lembrança veio. E aí, quando veio, eu já estava nas historinhas, assim, que foi uma hora que eu percebi. Aí eu respirei, primeira coisa foi respirar, para mim foi a forma primeiro de me ancorar e voltar pro presente. Falei, caramba, tá alimentando história, isso aqui você não vai resolver, não é o teu foco agora, você tem que resolver isso em algum momento, mas é o foco a leitura. E aí eu voltei para o corpo, né? Então, assim, como o próprio livro estava na parte, inclusive, falando disso. Aí eu parei a leitura, parei tudo, voltei para o corpo e comecei até a observar aquela emoção, como eu estava sentindo. Meu corpo estava até mais fechadinho, assim, sabe? Veio uma tristeza. E aí foi desse lugar que eu fui observando assim, essas manifestações de forma mais sutil, não era algo que é pesado, né? Não é que nem foi no passado, mas foi interessante, porque aí eu olhei para aquilo e falei assim, não tem o que eu fazer agora. É uma aceitação assim difícil, assim, do tipo, é uma coisa que depende de uma outra pessoa que não tem como eu fazer nada nesse momento, a não ser me acolher e acolher essa tristeza, tipo, né? É uma situação que eu acho que um dia ainda pode mudar, mas agora não é o momento. Então, assim, essa conversa, esse diálogo que a gente vai criando, é uma forma também da gente meio que criar um fechamento para algumas histórias que estão no aquele acontecendo, né? Estão naquele gerúndio, assim. Porque uma coisa, de repente, assim, que nem a Valéria passou por uma situação que, obviamente, ela nunca vai se fechar, eu acho, a perda de alguém, né? Mas quando a gente tem o luto, né? E eu falo até da minha cachorrinha, que foi enfim, uma coisa também que eu vivi, que foi muito intensa na minha vida, eu percebi que, assim, uma hora ela se fecha no sentido de, tipo, não tem mais o que fazer, não há o que fazer, tipo, no sentido, não tem como voltar a essa vida e tal, mas aí a gente consegue trabalhar ao longo do tempo essa saudade através das memórias, né, pelo menos no meu caso, tá? Porque eu não é um ser humano, mas eu fui trabalhando tudo que ela me trouxe de bom. Então, assim, toda vez que eu lembro dela, né, bem emoção, bem choro e tal, mas eu consigo canalizar nesse lugar de, tipo, assim, o que eu vivi com ela foi verdadeiro, tudo que eu pude dar para ela eu dei. Quando é uma história que ainda é viva e você meio que não teve um fechamento, aquilo fica te matutando, né? Eu acho que até mesmo quando uma pessoa se vai e você não conseguiu concluir isso com a pessoa. Então, eu não sei vocês, eu tô colocando histórias assim do que eu vivo mesmo. Eu percebo que a prática de mindfulness, ela me permite me ajustar não só na emoção, no sentido de decantar ela, sentir nela se dissolver e perceber no corpo, mas também, assim, o que eu posso fazer em relação a isso, né? De uma maneira mais, assim, consciente, não ir no automático da emoção. Então, acho que esse espaço que ela dá entre aquilo que está acontecendo e uma resposta, ela me prepara para poder dar um caminhar diferente, né? Ou para mim, né, no sentido, eu tenho que aceitar isso e é o que é, agora eu tenho que seguir em frente. Né? Então, situações que eu não tenho mais o que fazer. Ou de repente, né? Não, o que que eu posso fazer? Ainda dá para reparar? Ainda dá para fazer algo? Ainda dá para eu, né, enfim, trabalhar isso de alguma maneira? E o que eu acho legal no livro é quando a gente consegue perceber essas coisas, como a história que a Valéria trouxe, algumas que eu trouxe aqui, a gente não começar a se identificar com aquilo que a gente pensa, ou a percepção que a gente tem sobre aquela história. Né? Então, a questão é que às vezes a gente vai interpretando e vai dando né, um caminho conforme a bagagem que a gente tem. Então, por exemplo, essa história que foi o de hoje, eu percebi que tinha uma bagagem minha ali. E aí, depois, conforme eu fui olhando com mais consciência, eu falei, mas não é sobre mim mais aqui, é do outro, só que isso está me afetando, eu estou deixando afetar. Porque a dor está no outro, né? Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então, assim, há um sofrimento do outro lado ali,
e tem o meu aqui, mas eu sei que da minha parte tudo que eu podia fazer. Então isso me trouxe um alívio, no sentido de tipo assim, respirei e falei, caramba, o meu melhor eu fiz, tudo que eu podia, estava ao meu alcance, eu fiz. Né? Então aí eu acho que isso traz pra gente, né, um pouco de, que nem a Valéria trouxe, né, ver essa palavra, né, uma coisa que era, sei lá, a gente deixou muito grande, fica um pouco menor na intensidade e traz um certo alívio, do tipo, né, o melhor que eu pude fazer nesse momento foi feito. Então, eu acho que também ele traz muito essa questão, né, das emoções em questão de intensidade, né? Eu acho isso interessante também. A gente perceber que, às vezes, no calor da emoção, né, pensando na raiva, a gente, às vezes, nesse automático, faz coisas impensadas e aí as consequências são inúmeras, né? Mas, principalmente, o que fica dentro da gente, né? Que fica aqueles arrependimentos, porque eu fiz isso, não devia ter, né? Enfim. Quando a gente dá um tempo, e às vezes alguns vão ser mais, outros menos, e sai das histórias da mente, permite que depois, em um outro momento, você possa revisitar isso de um lugar mais, né, consciente. Até ele traz as práticas de movimento como uma alternativa bacana para regular, por exemplo, a raiva. Eu percebo que quando eu tô com muita raiva de uma situação, de alguém, eu faço caminhada. Essa é uma forma que eu me ajusto bem. Eu sinto que a caminhada, para mim, ainda mais no meio da natureza, me regula muito bem. Né? Onde eu consigo decantar melhor, observar os pensamentos e tentando não deixar eu criar essa história, né? Então, assim, é mais no sentido, começa a criar, opa, volta, Ana, o que realmente tá, né? O que realmente é, né? Não fica se iludindo, tipo, o que realmente está presente em você. E às vezes eu tento fazer um olhar que eu acho que a gente vai começar a entrar nos próximos capítulos aqui, pelo que ele deu a entender, na parte da compaixão, né? Tanto da autocompaixão da compaixão, que aí a gente começa a trazer um olhar que não é fácil, eu sei que não, mas, por exemplo, situações que tem outras pessoas envolvidas, eu tento sempre pensar assim, se há conflito e eu tenho, né, relação junto com essa pessoa, eu estou sofrendo, essa pessoa também tá, né? E por isso que a gente está conflitando, senão a gente não estaria, né? Então, aí eu trago esse olhar de mais entendimento, né? No sentido, né? A pessoa tá ali também decantando coisas, de alguma forma posso ter atingido ela, ela também me atinge e a gente, né, tá tentando se entender. E por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento, e a prática traz isso, para que a gente possa entender esses mecanismos todos que nem a Valéria trouxe, né, quando ela foi trazendo as situações, para você tentar fazer uma escolha mais, né, consciente e coerente para aquilo que está acontecendo, né? Então, eu não sei para vocês aí, mas eu falei da raiva, que eu acho que foi a primeira coisa que me veio forte, assim, de emoção, mas todas as outras, eu acho que todos nós já passamos, né? Então, medo, ansiedade, ele trouxe até algumas que talvez as pessoas não falem tanto, né? Eu acho que o próprio nojo, também tinha, acho que aqui também, frustração, uma coisa que a gente, né, se depara, eu acho que, não sei vocês, mas eu acho que todos nós se deparamos bastante com isso, né? Então, não, deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Eu coloquei algumas questões. Opa, pode falar. É Henrique ou a Luciane? Sim. Pode falar. Então, baseado nisso, o que aconteceu? Eu passei um momento de pressão uns 15 dias atrás no trabalho e eu não estava muito sentindo minhas emoções naquele momento, pela rapidez que as coisas aconteceram, mas eu tive um sentimento ali que naquele momento, o que que aconteceu? Eu segurei e fugi daquela situação. E aí, eu fugi naquela situação, beleza, acabei o dia, consegui concluir tudo que eu precisava e tudo. E aí, no outro dia, que foi no domingo, eu assisti a aula que estava gravada, o nosso encontro aqui gravado e tudo. E aí, depois veio, como se eu falasse, é como a sensação que vocês falaram muito sobre sentir as emoções, né? Não deixar ali. E aí eu falei assim, eu preciso viver aquele momento ontem, sentir aquelas emoções, sofri com aquilo tipo assim, identifiquei o que que era, porque até então às vezes a gente passa emoções e não identifiquei, sofri e senti uma exaustão muito grande. Só que aí o que aconteceu? Parece que eu precisava ter esse momento de sentir aquilo, de ver que é normal, que eu passei raiva, que eu tive a frustração, que eu tive a sensação de decepção com as pessoas, que acontece muito com a gente, mas que aquela situação de você tem que ter o controle, lógico, raiva e tudo, você não agir por ataque. E realmente eu tenho muito desse controle de falar assim, eu vou pensar, eu não vou falar sobre isso. Mas aí depois eu nunca parei
para depois sentir aquela emoção de verdade. Tipo assim, eu tenho direito de sentir, então foi muito refletivo isso para mim. Porque aí na segunda-feira eu acordei, eu estava leve, assim. Nossa, eu já passei aquilo, já foi. Ah, o que é que eu posso fazer? Ah, vai ter pessoas, às vezes, situações que te trazem uma energia negativa, mas que ao mesmo tempo você pode, tipo assim, ter que conviver, que infelizmente não pode sair do mundo, né? E desligar. Mas saber que aquilo ali não vai interferir na sua vida, não vai te deixar, atrapalhar seu dia bom. E aí, agora, lendo esse capítulo também, eu vi muito, eu pensei muito sobre a questão, né, de você. Uma coisa é você ter medo, que é natural, a outra coisa é você sofrer pela ansiedade, que é uma coisa que nem sempre vai acontecer. Eu mesma sou uma pessoa que tem alguns medos na vida, mas assim, eu tento não criar uma situação além daquele medo para me conseguir viver de uma forma mais leve, né? Da gente não ter essa ansiedade. É óbvio que um pouquinho de ansiedade todo mundo tem, eu acho que faz parte do ser humano. Mas isso eu acho que eu já tenho essa prática de controlar de me autorregular nesse sentido das minhas emoções para não criar o medo futuro, né? Essa ansiedade. E a outra situação que eu achei interessante no capítulo também foi a questão da dor, de como que a dor é para cada um de uma forma, seja a dor física, né? Seja a dor psicológica, emocional, porque realmente você vê às vezes uma situação de dor, ela é muito mais intensa para uma pessoa que está com emoções negativas o tempo todo, do que para uma pessoa, né? Essa semana eu falei assim, nossa, você tá mais tranquila, você tá mais leve. Eu falei assim, é um livro. Às vezes pensa mesmo, isso é um livro que eu tô lendo. E realmente, assim, essa parte da dor, assim, que é aquela coisa, eu acho que quando você intensifica um problema, intensifica uma emoção, ela vai perdurar por muito mais tempo. E eu acho que é a questão que acontece com a dor, né? E aí eu senti também sobre isso, que ela vai virar um desconforto emocional muito grande e vai te causar outras desregulações. Então, há outras coisas que eu gostei também, estou falando já tudo Pode aqui. falar, imagina. É sobre a questão, quando ele fala da variação de frequência cardíaca. Isso fez muito sentido para mim, assim. Depois que eu comecei a praticar mais atividade física, me tornei uma pessoa mais ativa, eu analiso muito isso. Tipo assim, o tanto que hoje eu consigo ter uma variação de frequência cardíaca. Então, assim, aí eu fui analisar que isso é a atenção plena com o meu corpo, né? Eu começo a observar essas coisas e aí eu sempre vejo que, tipo assim, quando eu vejo que tá um pouco alto, eu vou lá, respiro, eu volto, eu consigo fazer essa rotatividade. Fez muito sentido para mim também essa parte do livro, que ajuda, assim, eu acredito que se eu evoluir com isso, faz parte, e eu nem sabia disso, fui saber agora nesse capítulo. Nossa, que legal, Lucelina. E olha que interessante, né? A prática você já observando nessa frequência, né, cardíaca. E aí as pessoas acham assim, ah, mas meditar funciona mesmo? Aí a gente vai vendo pelas próprias histórias de cada um que está praticando o quanto o corpo vai, né, entendendo o que você está fazendo ali, né? Então, não estou dando mais atenção para aquela história que eu estou criando, que piora, né, agrava, né, a dor, vai gerando sofrimento. E você trouxe várias coisas bem interessantes aqui. Eu acho que quando a gente faz a prática e nota isso, e depois a gente faz uma leitura como essa, você começa a falar assim, agora eu estou entendendo o que está acontecendo no meu corpo, né? Então, eu estou trazendo uma respiração que é mais consciente, e essa respiração pode ser que você está sendo mais, assim, espaçada, né? Não é aquela respiração curtinha. E está gerando várias coisas no meu, né, corpo, quimicamente falando, assim, e que estão regulando, né? Então, a respiração como uma forma, né, uma das formas mais interessantes, assim, da gente trazer essa regulação quando a gente está mais ansioso, ou até mesmo, né, qualquer outra emoção negativa, né? Porque a gente sabe que está ativando o sistema parasimpático, né? Não quero ficar tão técnica, mas é o que acontece. Então, a gente consegue entender que tem uma química acontecendo, que não é, né, só uma questão assim, ah, nossa, meditei, sei lá, algo místico, como algumas pessoas têm ideia da meditação,
Mas não, tem coisas acontecendo de corpo, mente e emoções, né? Elas estão se conversando ali e estão se não estão te regulando. Então, eu acho que aqui nesse capítulo ele traz as práticas de caminhada, né? Então, de uma outra forma de praticar atenção plena, além da respiração, além do escaneamento corporal, né? Que foram técnicas que ele já pontuou aqui. Mas eu acho que ter isso em mente e saber que em um momento que a gente talvez esteja passando um medo, uma angústia, ou o que quer que seja, e conseguir na respiração já fazer, né, um primeiro, né, passo ali para você se regular, e entender melhor o que está acontecendo, é fantástico, né? Então, eu acho que você trouxe várias coisas muito legais, assim, né? Assim, é legal quando a pessoa lê e começa, né, a trazer esses pontos. Ah, aconteceu isso comigo, consegui fazer tal coisa, o livro me ajudou. Então, a gente vê que a leitura, ela consegue contribuir, com certeza, muito, mesmo que a pessoa não faça um programa. Obviamente que no programa você vai ter isso estruturado por um facilitador, que vai estar, né, ajudando, essa lanterninha que a gente meio que, né, faz ali como, né, facilitadores. Mas o livro também ele traz, se a gente for ver bem, as sessões, né? Acho que quando a gente vê livros de mindfulness de outros autores, o que muda às vezes é uma atividade ou outra, ou a abordagem do autor, mas a ideia meio que segue a mesma, né? Então, essa percepção, ele trouxe a técnica do Rain aqui, que eu acho bem interessante, que ela é bem curtinha e ela é, né? Então, cada letrinha ali tem, né, uma ideia. O que eu achei diferente nesse livro, eu não sei se você já tinha ouvido falar do Rain, né? Então, o R, né, do reconhecer, né? O A, deixa eu só lembrar aqui como ele colocou o último, porque eu anotei aqui no livro que ele fala diferente, que o A é o aceitar, né? Então o I investigar, mas o N seria não se identificar, que eu até falei aqui. Mas o que eu achei interessante é nutrir com compaixão, com autocompaixão. Isso eu achei diferente a forma como eles mudaram, né? Esse não se identificar. Então, você trouxe algumas falas aqui, Luciane, que eu acho interessante. Assim como as emoções, as sensações corporais, os pensamentos, eles são transitórios. Então, quando a gente começa a entender isso, até para a gente lidar com a dor, a gente sabe assim, a uma hora vai passar. Isso que eu, né, tô sentindo passa, o que eu tô pensando também, né, passa. E claro, tudo vai depender de onde eu coloco a minha atenção, né? Então, se eu dou atenção para isso, tô lá vivendo isso e eu tô experienciando isso. Então, se eu estou sentindo dor no corpo, eu vou estar sentindo essa dor. Agora, se eu começo a criar histórias, essa dor pode até aumentar, né? Dependendo do que é. Então, quando ele fala do não se identificar, é entender que, o que eu estou pensando é só um pensamento. Não necessariamente é a realidade, mas se eu coloco energia nisso, e se eu acredito nesse pensamento, eu me torno aquilo. Até quando eu falo com meus alunos, eu falo assim, por exemplo, quando a gente está numa prática, e você ainda não está tão assim, ancorado, tão, né, no momento presente, o que vai acontecer é o devaneio. Você está lá divagando e tal, e de repente vem as historinhas e pronto. Me colei a um pensamento e me tornei aquilo, porque aí que é a minha crença, é o que eu penso sobre tal assunto. Só que quando eu estou tão fixo naquilo, eu vou me tornando aquilo. E o que a gente pensa também tem uma carga emocional. Então, de repente, eu estou lá, sei lá, falando sobre política e, né, sei lá, me vem um sentimento de raiva do coleguinha que pensa diferente. Então, eu vou me tornando aquilo. Agora, quando eu faço a prática da atenção plena e eu observo, isso aqui é só um pensamento, o que vai acontecendo eu vou me soltando, né? Vou me descolando desse pensamento e eu já não me identifico mais. Tipo assim, o outro pensa diferente de mim e tá tudo bem. E eu penso assim. Então, assim, você começa a perceber que você, ao se fundir, você vai se tornando aquilo. E é claro, né? Eu trouxe um tema mais polêmico, política, mas você vai abraçando tudo que ela traz, né? Aquela emoção que pode vir, às vezes raiva do colega que pensa diferente e por aí vai. E quando vê, você já tá ali, né? Você vira aquele pensamento, você se torna aquela emoção e você reage quando não está consciente, conforme você tem de bagagem daquela emoção. Então, raiva, de repente, você é uma pessoa que, quando está na raiva, fala mil coisas sem pensar e xinga o outro de todo quanto é nome, e é um padrão que você tem, né? Então, quando eu vi o Rain aqui de uma forma diferente no final, o que eu achei legal de não só não se identificar, começar a se nutrir com autocompaixão, do tipo, opa, né? Olha eu aqui, né? Me identificando com o pensamento, vamos falar dessa de política, sei lá, eu sendo uma pessoa que acho que todo mundo tem que pensar igual a mim, que o meu jeito é o melhor, né? Então, assim, eu consigo trazer essa consciência primeiro e falar, pá, Ana, tá tudo bem, você, né, não percebia isso antes. Né? Então a gente começa a afastar o julgamento, né, do tipo, eu consegui identificar as minhas falhas ali, a forma como eu tô falando com o outro. Aí eu posso cair num lugar até mesmo assim de culpa, ou né, de um lugar que talvez não seja tão bacana, onde eu começo a me julgar, né, nesse sentido. E aí eu começo a me distanciar também desse próprio julgamento, do tipo, olha eu pensando dessa forma sobre mim.
E isso não está sendo legal também, né? Eu não sabia dessas coisas até agora. Agora eu estou consciente de que eu fazia isso, que não é legal, mas agora eu posso fazer diferente. Então, em vez de ficar lá brigando com um coleguinha, eu posso só respeitar que ele tem um time diferente do meu. E a gente pode criar talvez um diálogo mais assim, né, respeitoso. Olha, essas ideias do que eu tenho em relação a esse assunto é assim, né? Quais são as suas ideias? Será que eu estou aberto a escutar isso sem que isso me atinja e caia de novo no conflito? Não é um exercício fácil, né? Eu acho que tem que, principalmente depois de fazer o RAIN, não, antes de fazer o RAIN, é uma abertura mesmo. Eu estou disposto a me abrir, afastar julgamento e só, né, perceber como isso me toca, né? E de que forma eu me sinto em relação a isso. Então, eu achei bem interessante se nutrir com autocompaixão para mim. Bom, me escutando? Opa, aí, pode falar. Opa! Acho que era o tipo fone de ouvido aqui que estava dando alguma interferência aqui Ah, agora no, tá ótimo. no meu negócio. Ô, Ana, eu queria que você falasse nesse sentido aí do não se identificar com os pensamentos e tal, há um pouco entre a diferença entre você, vamos supor, você passa por um evento emocional forte, uma raiva, por exemplo. E aí, a diferença entre você ficar ruminando aqueles pensamentos, criando pensamentos que, né, como você falou, que são baseados nas nossas crenças e tal, a diferença disso para você racionalizar aquele processo, você entender da onde que veio a sua raiva, assim como a Valéria falou, não, eu comecei a entender que, né, no episódio do pai dela, enfim, ele estava bem cuidado, estava onde deveria estar e tal. Porque, né, é claro que a gente tem que investigar ali da onde o que causa aquele nosso sofrimento, né, o que deflagrou a emoção, né, mais a fundo, ele saiu um pouco da superficialidade. E isso entra em conflito assim, exatamente com aqueles pensamentos autocentrados Uhum. né, que não leva a nada, né? Fala um pouquinho sobre isso, por Ó, favor. eu vou falar da minha experiência pessoal, tá, gente? Com o que eu faço para mim, assim. Acho que são processos, né? Primeira coisa, eu vou voltar até do que a Luciane trouxe. Primeiro, eu vivo, né, aquela emoção. Assim, eu vivo intensamente aquilo ali da maneira que tá. Eu não deixo a emoção mais, assim, tipo, que nem a Luciane falou assim, antes eu guardava. É, eu acho que todos nós, né, já passaram por experiências de guardar e aquilo em algum lugar, de repente, explodir e não ser legal. Vou trazer até mesmo da raiva, que eu acho que é um sentimento mais difícil da gente controlar e engolir, né? Engolir os sapos, eu acho que, enfim, tem várias consequências aí quando a gente não coloca para fora. Então, assim, como que eu posso, né, experienciar isso? Muitas das vezes eu tento sentir as minhas emoções afastadas das coisas que estão me provocando ela, né? Porque nem sempre eu vou ter essa regulação bacana quando eu estou diante do outro. Eu acho que a parte mais difícil é uma regulação de uma emoção muito intensa quando o outro é envolvido. Então, vamos pensar em conflito, que eu acho que é o que mais pega. É onde a gente, de repente, está no movimento de se defender e o outro também, né? Então, quando cada um tá na defesa, a gente quer o quê, né? Mais atacar para tentar, né? Então, aí, eu acho que tem que ter muito uma disposição das pessoas no sentido de, tipo, a gente vai resolver, porque aí, quando a gente deixa de ser, né, time adversário e se torna um time, as coisas mudam, mas nem todo mundo tá nessa disposição. Então, quando eu percebo primeira coisa que eu tento fazer é me afastar da situação, inclusive falar para a pessoa. Quando eu tenho uma intimidade, olha, eu preciso de um time porque eu acho que eu não estou me regulando bem agora e eu não vou dar uma resposta atravessada, não vai ser legal. Então, nos dias que eu estou mais presente, isso não é sempre, né? Não é porque eu medito que eu sou essa pessoa perfeita, mas eu faço isso. Então, pessoas mais próximas, principalmente família, né? Eu sou casada, então meu marido, principalmente, né? Eu acho que ele é o meu maior mestre, assim, nesse sentido, assim. Então, eu faço isso. E aí vem o processo que vem na sequência, né? Que é esse estar com a emoção e começar a identificar isso, tá, Henrique? Então, assim, acho que é difícil quando a gente começa a aprofundar a emoção e identificar o que está, né, gerando ela, porque aí vai também num lugar onde a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Desde que veio do outro, né? Daquilo que o outro também não está sendo legal, alguma coisa que eu tenha feito ou não feito, mas que é do outro. Mas como eu permiti aquilo atingir? Porque se eu estou sentindo a raiva, eu permiti. Né? Antes eu via né, os meditadores, mas os monges mesmo falando, e eu falava assim, caramba, né?
como não se deixar afetar? A gente sente, não tem como, né? São coisas que às vezes atacam as nossas necessidades básicas. Então, quando eu faço esse exercício, aí eu vou ver da minha parte de responsabilidade, que eu acho que é a parte mais difícil, que é aquela que você começa a olhar e fala, putz, eu também sou responsável por isso. Não só de permitir que o outro, né, tenha me feito sentir isso, mas porque tem partes de mim também que fazem o outro sentir dessa maneira. E aí que eu acho que começa o movimento da autocompaixão, que eu acho que primeiro a atenção plena de reconhecer tudo isso, aí diminui a intensidade, porque eu sei que eu tô lidando. Ah, é raiva, é frustração, às vezes tem outras coisas que aconteceram nessa situação, e então eu vou tentando identificar e eu vou tentando mapear isso. Quando a coisa é mais densa, eu até coloco em papel. Então, eu faço a escrita. A escrita terapêutica ela é bem legal, porque eu releio, eu vejo, caramba, será que eu viajei aqui? Porque quando você vai lendo depois, você vai dando tempo, quando a coisa é mais densa, tá? Você vai falando, caramba, aqui eu acho que eu tô exagerando. Então, eu acho que vai criando, né, uma consciência ainda maior. E aí, a compaixão, eu acho que ela chega nesse lugar de criar mais entendimento, né? É quando eu trago uma autocompaixão para mim, né? Onde eu começo a perceber, sei lá, eu começo a perceber que nesse movimento eu comecei a me identificar com uma culpa, uma vergonha, enfim, alguma outra coisa que não tá legal. Então eu vou trazendo uma autocompaixão para mim também. Do tipo, eu não sabia, ou eu até sabia, mas não é uma coisa que eu sei lidar muito bem ainda. Então, Ana, calma, tá tudo bem. Então, esse tá tudo bem, gente, parece que não, mas ela é uma frase, sim, que ela faz uma diferença imensa, né? Do tipo, tá tudo bem ser um ser humano, né? Não tem como você acertar sempre. Então, eu tiro desse lugar de que eu tenho que sempre acertar. Ah, é porque eu estudo isso, ou porque eu pratico. Não. Eu sou um ser humano em desenvolvimento, eu vou errar até o fim. Mas espera aí, diante desse erro agora, ou dessa situação que eu me vejo agora como, né, errada, falha, o que que eu posso fazer? Né? Então, e aí nisso eu começo a criar um movimento de compaixão pelo outro. Que é também entender que esse outro também sofre, que muito provavelmente também ele não sabia, assim como eu sei, e que talvez seja uma pessoa que talvez nem esteja nesse caminho. E é mais desconectada ainda. Então ela tem menos ainda chances de se regular como eu me regulo, talvez. Né? Então, dependendo da pessoa, eu faço esse trabalho também, do tipo, ela sabe de outras coisas muito melhor do que eu, sem dúvida, mas dessa parte eu vejo que ela tem dificuldade. Eu tenho dificuldade praticando, imagino ela que não pratica. Já sabendo que é uma pessoa que talvez é mais reativa, né? Que ela já se demonstra assim. Então, até uma vez eu vi uma pessoa na rede social falando uma coisa que fez tanto sentido. A partir do momento que você sabe de uma informação a mais, você é mais responsável pela condução da coisa. Então, por exemplo, pessoas que não trabalham autoconhecimento e que elas vivem no automático, como que você pode exigir dela que ela seja uma pessoa, sabe, que não vai explodir, que não vai, sabe, se irritar, ou que vai dizer. Gente, a gente que está praticando o autoconhecimento tem dificuldade, mesmo praticando, a gente tem esses momentos. Então, assim, eu acho que é cair nesse lugar, assim, mesmo de entendimento, né? E não é, assim, a ideia de também se colocar no pedestal de um juiz, ou do tipo, ah, eu sou melhor, outro pior. Não, eu acho que é criar mais entendimento mesmo. Mas né, é o caminho que eu faço, Henrique. Não, nem sempre, em algumas situações, eu consigo fácil. Por isso que também, né, vale ressaltar que a terapia pode ser um lugar também interessante da gente poder trazer situações mais densas para serem observadas com a ajuda de uma outra pessoa, né? Mas a prática da atenção plena, a ideia dela é que a gente possa fazer isso a gente mesmo, né? A gente possa fazer essa autopercepção, se regular e não tentar. Até a Luciane trouxe aqui um ponto que eu acho que é importante, que às vezes a fuga é um caminho. Às vezes você esquivar de uma situação, você não está preparado ainda, eu acho que é uma alternativa e ela é válida. Por isso que, assim, no livro fala do lutar, do reagir, que é o sistema de luta e fuga, mas às vezes a gente não está nem preparado nem para um nem para o outro, e talvez o movimento que a gente tem que fazer é realmente, sim, se esquivar. Não sei dar conta disso aqui sozinha ainda, não tenho recursos para lidar com isso. Então, vocês podem até perceber, assim, no livro ele fala, né, do medo, da ansiedade, até a Luciane trouxe muito bem a diferença, né, dessas coisas, da dor, mas às vezes quando a gente está tentando lidar com algo muito difícil, isso pode trazer um efeito bem paralisante para as pessoas, né? Então, eu não sei, quero resolver, então aí é bom a ajuda de um profissional, né, para não cair num lugar onde, de repente, a tua vida, né, pare. Né? Então, acho que a prática, ela não é necessariamente vamos resolver tudo, mas como eu posso talvez me regular melhor, como eu posso parar e agir de uma forma mais consciente
E isso, às vezes, de repente, é um agir consciente que talvez ainda assim vai gerar um efeito negativo, né, para si ou para o outro, mas que talvez vai ser o melhor dos mundos, vamos assim dizer. Então, não sei, Henrique, se eu te respondi, porque eu acho que assim, é complexo, né? Assim, claro que eu poderia dar uma resposta talvez até mais fácil e prática, mas vai depender muito da situação, né, do contexto. Mas eu tento sempre fazer o exercício da atenção plena primeiro, e depois o movimento da autocompaixão, e na sequência a compaixão, quando tem um outro envolvido, tá? Não sei se fez sentido aí, Henrique. Se quiser falar, pode falar. Acho que tá uma levantadinha aí, pode falar. Não, você tocou em vários pontos, assim, né? Vários, 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 vários. Eu acho que, só pegando um gancho aí, eu acho que essa questão do julgamento, ela é muito importante, assim, do julgamento que você faz do outro e o seu auto-julgamento, né? Eu tento sempre quando eu estou pensando e analisando as coisas, eu sempre fico atento, assim, eu procuro ficar atento sempre nessa questão, só eu estou julgando baseado em quê, né? Tô concluindo baseado em quê, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho. E aí, a outra coisa que você tangenciou, assim, que no livro, nesse capítulo me chamou muita atenção e eu queria botar aqui em baila, que são duas emoções que eu ainda não tinha estudado sobre elas, assim, e eu achei bem bacana, que é a questão da culpa e da vergonha, que elas são transgressões, assim, são transgressões. A culpa é transgredir um valor que você acredita, e a vergonha, né, é violar, transgredir uma regra, um padrão social. Isso me chamou muita atenção durante a leitura, porque recentemente eu vivi um processo assim que intenso assim de culpa, assim, que foi difícil de superar, e eu não tinha essa noção aqui, e isso me chegou. E aí, enfim, essa coisa de você transgredir uma coisa que você acredita, me fez pensar o seguinte, pô, a gente também tem que. Isso tem a ver também com o que a gente acredita, né? Assim, será que aquele valor que você acredita é o adequado, né, dali para aquela situação, né? Então, por exemplo, não, eu tenho comigo que eu tenho que ser uma pessoa assim, assada, as pessoas têm que ser assim, o ideal é que sejamos piedosos, que sejamos bons, sejamos prestativos, sejamos cuidadores, protetores, né? E nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre o outro vai ser isso. E aí vem a questão da autocompaixão, né? Eu acho aí o raciocínio que eu tive quando eu estava lendo sobre a culpa é que a gente tem que, claro, analisar ali a situação, mas eu acho que seria uma coisa de autorregulação da culpa, a autocompaixão, né? Sim. E aí, Henrique, Né? interessante isso que você trouxe da culpa, né? Porque eu penso na culpa hoje, e eu acho que as mulheres carregam até muito mais culpa do que os homens. Eu acho que a gente se sente culpado toda hora, né? Ainda mais as mulheres que são mães, assim, eu vejo muito isso. Eu vejo a culpa, que nem você falou assim, quando a gente transgride aí um valor, né? Deixa, né, algo passar, né, dos limites nesse sentido. Eu acho tão importante a gente saber os valores, e eu vejo que as pessoas pensam um pouco sobre isso, né? Quais são os seus valores? E esses valores podem mudar, obviamente, mas eu acho que tem alguns que não. Tem alguns que são muito, sabe, da sua essência. Para mim, eu vejo assim. Por exemplo, eu tenho um valor muito grande da justiça, né? Eu acho que, para quem não sabe, fui advogada e, enfim, para mim tem coisas que, caramba, né? Não dá para aceitar. Então, por muito tempo, eu carreguei até uma culpa de situações que não dá para eu expor ela completamente aqui, mas de pessoas que me buscavam por algo que estava acontecendo, enfim, que estavam passando por abusos, mulheres passando por abuso, enfim. E aquilo para mim começou a ressoar, porque como advogada eu trabalhei muito com a causa, né, de mulheres que passavam por violência, violências domésticas e tal. Mas era uma situação que eu tava meio assim, tipo, não tenho muito o que eu fazer aqui, né? Na época eu pensava isso, mas eu podia ter feito. Mas eu carreguei essa culpa por muito tempo, do tipo, como que eu não fiz nada? Mas aí caiu nesse lugar do valor. Opa, acho que é Márcia. Acho que ela tá com o microfone aberto. Deixa eu fechar aqui, peraí. Acho que abriu sem querer o da Márcia aqui. Então, acho que por muito tempo eu caí nesse lugar, porque a justiça para mim é um valor muito grande, né? Então, acho que entender quais são os nossos valores
ajuda a gente a caminhar com um pouco menos culpa. Acho que a culpa ela serve como um sinalizador, né? Quando a gente sente assim, eu tô num caminho meio que, tipo, não é o meu caminho, não é um caminho que tá muito legal. Mas a gente pode olhar para esse lugar que nem você falou da autocompaixão, para lembrar que também a gente, mesmo sabendo que isso é um valor muito grande, a gente pode de repente desviar no caminho. Pode acontecer alguma coisa que tire a gente desse valor, ou que, enfim, né, alguém passou, né, por esse valor nosso e que a gente permitiu. Eu percebo muito isso, principalmente quando a gente tem algum valor nosso que alguém ultrapassou os limites e passou, é, quando a gente, né, não gostaria que tivesse passado, ultrapassado, vem uma culpa que a gente carrega do tipo, como eu permiti que isso acontecesse? Né? E eu mesma, até quando eu falei dessa paciente, ela tinha muito isso. Ela estava uma raiva tão grande da situação e ela não percebeu que a raiva maior não era da situação em si só, mas era com ela mesma, por ela ter permitido, porque esse valor para ela era tão importante de coisas que ela trouxe lá, que eu falei, caramba, né? A raiva maior é com ela mesma. Então ali ela teve, aí eu fui introduzindo a autocompaixão, né, com Isso aconteceu comigo, exatamente comigo, assim. Eu tinha a culpa da situação, mas a maior culpa era comigo mesmo, assim. permitir, né? E aí eu percebi assim quanto ela tinha raiva, e era uma raiva imensa, assim, o corpo dela falava assim, ela falava comigo, eu percebia a raiva, e eu falei, caramba, a raiva realmente está dominando ela. E era uma raiva com ela, né? Depois que ela percebeu que a raiva maior era com ela, até então ela estava indo no outro, no outro, no outro, mas por ter permitido. E aí, além da autocompaixão, aí tem que trabalhar, né? Auto-perdão, né? No sentido, né, de ter permitido. Como eu não consegui sustentar, talvez, um não, 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 aqui é o limite. Então, são coisas difíceis, né? E que, então, assim, tem que ter muita atenção plena para a gente conseguir perceber isso, nomear. Até no livro fala, né, a importância de nomear aquilo que a gente realmente está sentindo. E quando a gente nomeia, além de diminuir a intensidade daquilo, eu sei com o que eu estou lidando, né? Então já é um outro passo, né? São vários passinhos que eu falo assim. Então, agora eu sei que eu estou lidando com uma raiva que é comigo, porque eu permiti essas coisas passarem. E aí você falou, né, de várias coisas, você falou da vergonha, né? A vergonha, ela, eu acho que ela entra muito mais na questão até mesmo da moral, né? Do que moralmente a sociedade coloca como certo e errado. Então, se a gente faz alguma coisa, como as pessoas vão me avaliar. Então, acho que são várias coisas mesmo, né, Henrique? Eu acho que esse assunto aqui dá para muita coisa. Mas é importante a gente reconhecer que são emoções humanas, que fazem parte da nossa condição humana, que a gente vai sentir isso em alguns momentos, e talvez que elas estejam sinalizando, né? Tanto a culpa, do tipo, o que que de repente está sendo ultrapassado, ou que eu estou transgredindo aqui, que né, é um valor para mim. Tem coisas que são muito pesadas. Eu vou trazer coisas assim, gente, eu tenho 40 anos, já passei por muita coisa, mas, por exemplo, na minha vida, na minha história, assim, né, de vida pessoal, eu vi mulheres sofrendo muito, e eu acho que todos aqui conhecem, ou já passaram por isso, né, por traições. Eu já fui traída, vi muitas mulheres sendo traídas, e com homens também acontece isso, também isso não é uma coisa que é só da mulher, mas quando eu era mais nova e eu via essas situações, né, das minhas tias, de um monte de coisa, eu falava assim, gente, para mim é uma coisa que eu não aceito de forma alguma, esse tipo de coisa, né? Tipo, então, para mim era uma crença, era um valor muito grande, jamais, né? Tipo, meu, fidelidade, né? Tipo, traição, essas coisas e tal. Só que quando eu passei pela experiência de ter sido traída, a primeira coisa que veio, e o livro, acho que não sei se é esse livro que fala, acho que tem um outro livro que eu tô lendo que fala sobre isso. Me veio a vontade de me vingar, porque aí a intensidade da raiva, aqui ele traz um pouquinho isso. Você quer fazer alguma coisa para tentar, né, tipo, responder. Quando eu não tinha o mindfulness, então lá atrás, muito lá atrás, eu fiz o quê? Eu me vinguei da mesma moeda. Agora fala se a pessoa se sentiu bem com isso. Óbvio que não. Para mim não, porque era um valor muito grande. Então aí veio a culpa. Como que eu fiz isso, sendo que isso para mim era uma coisa inconcebível? Mas aí, como a gente, né, quer fazer olho por olho, dente por dente, né? Aí, na época, obviamente, eu carreguei isso e me senti muito mal com isso, mas foi um grande aprendizado. Agora eu entendi, tipo, não é dessa maneira que eu vou resolver uma situação como essa. Tipo, não é assim que para mim funciona. Então a culpa naquele momento me ensinou algo que, tipo assim, esse valor também é importante. Mas olha, eu sou uma pessoa que também eu posso me corromper, isso também pode acontecer, mesmo eu tendo esse valor, né? Então eu sou um ser falho. Acho que pensar que a gente é um ser falível e a gente está aprendendo, se desenvolvendo, ajuda a diminuir esses julgamentos, né, que vêm. Porque no final, gente, não tem como. Por mais que a prática fala de não julgamento, a gente julga. A gente é ser que julga o tempo todo. Mas eu acho que é o momento que uma coisa pesa, que você começa a olhar para o pensamento que está julgando, você percebe que está julgando, e tentar trazer esse movimento de entendimento. Acho que é aí que a coisa começa a modificar e diminuir a intensidade. É claro que a gente está falando de coisas assim muito mais densas, né? Não estou falando de uma coisa mais simples, mais sutil,
Mas pensando nisso, né, Henrique, que eu acho que culpa, vergonha são duas emoções, assim, que também, além da raiva, são muito mais difíceis, né, de lidar. Eu percebo que as pessoas ficam num processo muito mais ruminativo. Eu mesma falo isso porque eu, né, vivi isso. E em alguma situação ou outra que eu ainda é presente na minha vida, eu percebo. Então, assim, a autocompaixão e a compaixão, acho que são realmente os antídotos para situações mais densas, né? Então, por exemplo, uma dor crônica que eu tenho no corpo, a prática de mindfulness, às vezes, só ela já vai ser o suficiente para eu conseguir, né, me regular e tudo mais. Mas para algumas pessoas a gente vai precisar desse, né, um passinho, né, para chegar nessa compaixão e acolher e trazer uma dimensão diferente, né, no trato, enfim. Não sei se vocês pensam diferente, vou até deixar a Valéria falar um pouco aqui, mas só um ponto que eu queria enfatizar, assim, que eu acho que a Luciane falou, da dor, para quem quiser trabalhar ou conhece alguém que precise, em relação à dor mesmo, assim, dor crônica, tem o livro da Vidyamala, que é Convivendo com a Dor e com a Doença. Acho que eu já falei desse livro aqui. Então, de repente, para quem trabalha com isso, ou até mesmo, né, trabalha assim no sentido, né, sei lá, fisioterapeuta, algum profissional da área da saúde que trabalha especificamente com dor, acho que vale a pena. Até o livro fala, só antes de deixar a Valéria falar aqui, que o Mindfulness, inclusive, ele nasceu num primeiro programa voltado para dor, né? Então, só aproveitando que eu ia falar para a Luciane e acabei esquecendo. Mas, Valéria, pode falar, fique à vontade. Só para eu complementar aqui o que o Henrique falou, que você trouxe, da culpa e da vergonha, porque eu trabalho muito com isso na questão alimentar, né? A gente está falando, às vezes, de emoções mais fortes em algumas outras áreas da vida, mas parece simples a culpa de ter comido alguma coisa que eu não deveria ou que não faz parte dos meus permitidos, né? O quanto isso pode ser devastador. E eu aprendi muito assim, né? Que a culpa é alguma coisa, algum comportamento que eu fiz que eu julguei errado. Então, sei lá, só trazendo o exemplo da alimentação, que é mais fácil, eu fui lá e comi uma caixa de bombons e eu sabia que eu não precisava daquilo. E como isso vai se repetindo, né? Um comportamento que se repete, de novo eu vejo que eu fui lá e comi, de novo eu comi. Quanto mais eu faço isso inconscientemente, mais isso vai rodando. Essa culpa, ela se transforma em vergonha. Porque daí não é mais um comportamento que eu fiz que está errado. Eu sou errada. Então, é assim como se a vergonha me fizesse um todo errada. Porque eu tenho um comportamento disfuncional. E eu vejo isso claramente nas pessoas com quem eu trabalho, né? O quanto elas se sentem um erro a ser consertado, porque elas têm uma coisa ali, ou algumas coisas que elas não fazem do jeito que elas achavam que deveriam fazer, né? E aí vem muito o que o Henrique traz de é o que eu acredito. É o que eu acredito. Então eu acho que a culpa também nos ajuda a ter esse novo olhar. Mas peraí. Eu preciso acreditar nisso, né? Porque às vezes essa crença eu trago da família, da sociedade, Uhum. crenças carregadas, né? Que a gente fica carregando mochila do outro. Então é uma boa oportunidade da gente parar e falar: peraí, preciso disso aqui, né? Então é um pouco isso que eu Legal. queria Não, só Valéria, eu achei ótimo com compartilhar. a comida, porque fica até mais simples com a comida, né? Sim, sim. Mas é interessante que essa vergonha, ela cai num lugar até mesmo assim, socialmente, como as pessoas vão me avaliar em relação a isso. Não é nem só a minha É. avaliação. E isso é um ponto, mas da onde que eu tirei essa crença, essa ideia? Né? Então, por que comer, sei lá, um pedaço de bolo de chocolate seria algo tão terrível assim? Uhum, Então, uhum. tem uma construção, né? E isso é bem interessante de Sim. perceber essa consciência, porque aquilo que a Valéria falou, quando a gente tá lá na culpa de, sei lá, eu comi uma coisa que talvez eu não devia, quem disse que não devia? Né? E como eu comi Exato. isso? Né? Na alimentação, nossa, dá para, enfim, gente, é um universo imenso, lindo, porque quando a gente começa a entender isso, o sentimento de culpa ele vai perdendo esse lugar, porque aí eu começo a Uhum, entender que, calma aí, mas comer um pedaço de chocolate, que mal ele vai fazer na minha vida, né? Tipo, eu fiz uma escolha do que eu realmente queria comer, eu não tô, talvez, comendo isso porque tô tentando, né, compensar alguma emoção ali. É claro que quando há, também aí tem esse efeito tudo que a Valéria falou, mas quando a gente tem essa consciência, essas coisas mudam de uma forma tão bonita. Eu falo para minha transformação pessoal também na alimentação, que começou por isso. E hoje, esse sentimento de culpa na alimentação é tipo, praticamente zero. Né? Então, assim, uhum. até mesmo quando eu como de uma maneira emocional, que eu falei, cara, eu tô comendo uma emoção aqui, ela é diferente. E também tem esse Sim. sentimento da compaixão, do tipo assim, não é isso que vai conseguir agora me ajudar, porque não tem mais nada.
E vai ser, sei lá, esse bolo de chocolate porque eu preciso nesse momento. Né? Então, obrigada, Valéria, porque foi lindo, foi incrível você trazer isso É na porque eu acho que é alimentação. isso que é mindfulness, é a gente se transformar no observador que a gente é. A gente não é o pensamento, nem a emoção, nem a sensação física. Então, quando você está presente, consciente, você pode fazer todas essas observações e perceber que caminho que eu estou seguindo, que valores que eu tenho aqui, né? Que são verdadeiros, que crenças que eu estou carregando, que não preciso mais. E aí você vai realmente fazendo essa transformação. Isso. E que O Henrique escolhas eu quer falar. faço? Ah, é verdade, Henrique, perdão, nossa, eu não vi a mãozinha levantada aqui. E só para fechar aqui, Valéria, de que maneira eu estou fazendo essa escolha? Né? Essas escolhas que nem você estava trazendo aqui dos valores, né, Valéria, e o Henrique também falou, elas estão né, ligadas a esses valores, né, Uhum. e esse nutrir que ele coloca no identificar ali, né, nutrir com autocompaixão. Então, ter mais autocompaixão nesse processo. Então, Henrique, pode falar. Não, é porque com a fala da Valéria, eu fiquei até curioso, assim, para saber como é que seria esse processo emocional dos seus pacientes, assim, Valéria, porque é de fato, assim, se você está trabalhando com uma pessoa que é obesa, pelo menos assim, para mim, né, Uhum. ela tem que parar de comer essas coisas, né? E aí, enfim, a sociedade e tal, é um valor, né? Tá falando para ela, você não pode comer, você, né, não faz bem para sua saúde e tal, e isso vai gerar o quê? Uma vergonha, uma culpa nela, né? E aí o processo é o quê? É ressignificar essa culpa, porque de fato o objetivo é fazer com que ela pare de comer uma caixa de bombom, né? E aí, como é que Mas daí a funcionaria pergunta é isso? outra, né? Se por que exatamente ela está indo comer essa caixa de Acho. bombons inteira? Que no final vai fazer ela se sentir mal, não só, não a culpa, mas fisicamente, porque é completamente desconfortável. Então, o que que está por trás disso, né? Então, normalmente o que acontece é que elas se autorregulam. Eu também, todo mundo, a gente se Uhum. autorregula com a alimentação, porque a alimentação tem esse poder. Veja, quando você tem uma emoção negativa, você quer o quê? Tem uma emoção positiva, é isso que a gente quer. E a satisfação, o prazer, é uma emoção. É uma emoção. Então, comer e falar, delícia, que delícia esse chocolate. Porque nunca, e outra coisa, hein? O chocolate, a comida que você gosta, nunca vai te decepcionar. Nunca. É Sim. sempre, ele vai te atender. Ele vai te dar o que você quer. Então, eu vou lá e eu quero sentir isso. Então, eu vou uma vez, sinto esse prazer. E isso dá uma regulada na emoção que a gente pode aprender a fazer com a meditação. A comida dá. Tem uma prática do meu protocolo que é super bacana, que a gente vai usando é, açúcar, sal, pimenta e chocolate, traz uma emoção negativa, você traz a emoção, aí você come, aí depois você traz de novo, você vê a diferença que é. Chega a ser assustador. O quanto a comida regula isso. Aí você fala, mas você está ensinando isso, agora a criatura vai lá e vai nadar na comida porque regula, né? Mas daí que vem a consciência. Porque quando você está presente, sentindo o prazer, sentindo a comida, você não precisa de quantidade. Você precisa Uhum. de conexão. Então a gente vai mostrando isso. Primeiro ela entender por que que ela está buscando essa emoção. É Regu- você regular essa emoção negativa que faz com que você regule ela pela comida. Isso, É Isso. isso. trocar a regulação alimentar pela regulação emocional, de fato, né? Até pode, olha, no meu protocolo eu ensino isso. Ela até pode se regular com a comida, não é Uhum. pecado nenhum. A questão é, eu não preciso da caixa de bombom inteiro. E Sim. você vai notar isso se você fizer a prática com atenção. Você não precisa. Ponto. Acabou. Quando você está lá, você está no automático. Do mesmo jeito que os nossos pensamentos vão lá para aquela circuitaria automática, né? Que a gente fica lá remoendo e volta. A mesma coisa. Só tá lá na comida. Então a gente vai mostrando e vai aprendendo. E aí, com isso, essa culpa ela não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Porque se eu tô consciente que eu, por exemplo, não posso, vamos lá pro leite, eu não posso tomar leite porque eu tenho uma intolerância à lactose, mas eu fico insistindo em tomar, você vai sentir mal uma hora. E você,
não, vai ter mais consciência de que se você comer, você vai sentir, aí você vai se autorregulando, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos É, isso. não, e eu achei legal Fantástico. isso que a Valéria falou, até porque se vamos pensar, né, Henrique, porque o alimento também é um regulador, né? A gente tem que lembrar disso e assim, é como ela falou. Só que aí eu não vou me regular com uma caixa. Talvez um bombom já vai ser o suficiente. Agora, se não, se eu caio na ideia de que, eu não posso comer minhas emoções, aí já vem uma outra culpa, e não é isso que a gente quer. A gente pode que, inclusive, mesmo que aconteça isso e eu não tenho outros recursos para me regular, que a comida Hum, possa me auxiliar naquele momento. Porque é o que ela falou, é essa gangorra, né, de prazer e sofrimento. O que a gente tem de alternativa é a atenção plena, são técnicas de respiração, autocompaixão, que seria um outro lugar que a gente acessa se a gente tiver, né, já bem, né, instruído nesse sentido e com a prática ali também, né, sendo feita para que a gente possa alcançar. Mas às vezes não vai dar conta. E eu acho que assim, a hum, comida, querendo ou não, é o que eu falo, né, até para os meus alunos também, não é socialmente, como posso ser, julgada como algo ruim, como se fosse, sei lá, drogas, álcool, cigarro. Então, assim, é uma coisa fácil, é prazerosa. Como a Valéria falou assim, a comida não vai te decepcionar, a não ser que você vá fazer um brigadeiro de chuchu. Que aí, obviamente, não é a mesma coisa que o brigadeiro. Mas pode até ser que você goste do brigadeiro de chuchu. A questão a comida ela vai estar sempre ali. Eu falo que ela também te protegeu na tua vida toda sobre várias situações das quais você não tinha recurso para lidar. Então, acho que também é tirar esse peso. Nossa, agora a comida ela conseguiu dar conta disso. E o meu corpo também está dando conta através desse, né, movimento que ele está fazendo. E aí, pensando até no que a Valéria falou da questão do corpo em relação à alimentação, eu mesmo tenho intolerância à lactose. E quando eu descobri, eu meio que eu já sabia. E eu fiquei muito triste, porque eu sou filha de mineiros, né? Então, assim, caramba, né? Como que eu vou deixar de comer queijo, que eu gosto, uma série de coisas. Só que isso também me ajudou a regular de uma outra forma, né? Então, assim, eu sei que se eu consumir muito disso, o meu corpo vai sentir. E o estrago não é só na hora, é por dias. Então, eu também trago também uma autocompaixão para essa necessidade que o meu corpo tem, né? Na verdade, tipo, não é uma necessidade, é uma deficiência que ele tem de não produzir, né, a quantidade exata lá de enzimas, enfim. Só que também isso me ajudou também a pensar assim, por que que eu tinha que comer em grandes quantidades que nem eu comia? Porque quando eu como em poucas quantidades, o meu corpo vai bem. Então, assim, quando você se conhece bem, você pensa, nossa, eu acho que realmente eu comia era muito, e era exagerado. E às vezes muito assim, até compulsivo. Então, assim, peraí, o problema não é exatamente a lactose, mas era o exagero que fez eu desenvolver isso. Então, agora que eu tenho essa intolerância, eu posso consumir, talvez, uma alternativa, uma bebida vegetal em algumas refeições, outras eu posso até consumir uma enzima, outras, de repente, eu posso pegar uma opção sem lactose. Então, assim, é sobre escutar o que o corpo vai sentir, né? Então, eu acho que isso que a Valéria é o que eu faço sempre, pensando em alimentação, no universo da alimentação, como o meu corpo fica quando eu como esses alimentos? Eu fico mais disposta? Eu fico legal? Porque às vezes é uma coisa muito mais daqui, da cabeça, né? Quando a gente vê que, assim, estou pedindo um certo alimento específico, para, tem uma emoção aí, vamos investigar um pouco mais. Mas se eu não consigo ainda identificar que emoção é essa, eu não consigo regular de outra forma, então já pega exatamente o que você quer, não faz, sabe, tipo, aquela conversa, eu vou pegar uma coisinha ali, outra ali, de repente você já comeu tudo mais aquilo. Aí vem a culpa, vem a vergonha, vem tudo, né? Então, acho que, assim, o programa de Mindful Eating é muito interessante, né? Apesar das pessoas não acharem que precisam, porque, é lógico, o foco está na alimentação, mas isso fala tanto da gente, para além da alimentação, porque isso é com tudo, né? O que que eu de repente perco o controle e que também me gera nessa culpa, que vem a vergonha, não é só sobre o chocolate, como a Valéria colocou aqui, né? É sobre esses padrões que a gente tem para tudo, porque no final, a forma como a gente se relaciona com a comida, muito provavelmente é a forma como a gente se relaciona com a vida, né? Então, é isso, tá, Ike? Mas assim, recomendo, se você nunca fez um programa de mindfulness ou mindful eating, assim, né? Esse protocolo da Valéria, inclusive, eu acho que eu não conheço ele completo. Essa prática eu fiquei curiosa, Valéria, quem sabe um dia eu faço só É para conhecer. fantástica. Assim, Eu eu sei. já fiz em grupos grandes, até com receio. Eu faço, pego dois alimentos e faço. Já fiz em congresso até grande. As pessoas vêm e falam: Nossa, Dessa que forma, coisa doida essa! eu já fiz outras práticas com alimento, tem algumas práticas que eu faço, eu acho muito legal, mas essa aí eu não conhecia, essa é bem interessante. Então, a gente já vê aí a Valéria aí como uma possibilidade, de repente, quem Quem tem sabe um questão dia a gente alimentar. pode fazer, né? Aí, ó, Valéria, quem sabe? A gente pode pensar. Mas muito legal. Ah, Luciane, quer falar? Pode falar. Eu até, como a gente envolveu aqui na questão da comida, né? E eu tive uma reflexão muito intensa essa semana.
sobre o padrão de comportamento com relação à comida, se a gente for analisar historicamente, né? Por exemplo, vamos supor, porque cuidar da alimentação e olhar para a alimentação de uma forma, isso é saudável, isso é muito recente na humanidade. Então, quer dizer, antes, quando você falasse, né, quando a gente falava historicamente dos antepassados, inclusive ser obeso era sinônimo de status. Quer dizer, você tem o que comer, você tem status. Então, assim, hoje é o contrário. O padrão é ser magra, sinal de status, né? Então, tipo assim, e o contrário é sinal de. Então, quer dizer, a culpa, olha pra você ver, como que você ainda vai ter esse paradoxo? Você tá vindo de um contexto que mudou o comportamento de alimentação e você tem que carregar a culpa. Pô, mas antigamente não era assim? Por que que agora eu tenho que ainda carregar a culpa por eu não estar mais seguindo o que era o nível de status ali, né? Eu até brinquei com a minha nutricionista, mas, assim, nossa, há pouco tempo atrás, se a gente for analisar 20 anos atrás, você fazer um lanche que não era nada saudável era sinal de luxo, assim, você tinha, né? Você tinha esse comportamento. Então, assim, o tanto que mudou essa visão que a gente tem com relação à alimentação de uma forma, assim, muito rápida, se a gente for olhar em nível de humanidade, né? Então, assim, eu achei Não, é interessante essa legal. parte, eu queria só deixar isso. Mas é legal, Luciane, porque você vai vendo como outros fatores estão presentes, né, por trás, o poder, né, tem vários jogos aí por trás da indústria, marketing, porque se a gente for pensar até historicamente, pensando na evolução, lá atrás era uma questão realmente assim, comia por necessidade fisiológica, né, assim, quando sabia que ia ficar em grande tempo de caminhada, às vezes sem saber se vai ter o alimento, até eles comem em grande quantidade para fazer né, a armazenagem de gordura, para ter fonte de energia, algumas coisas vão mudando, né? Quando começa a ter a indústria ou até mesmo a agricultura e por aí vai, as coisas começam a mudar de caminho. Mas no final, se a gente for ver bem, até mesmo nessa época onde, tipo, vai, as pessoas que eram obesas eram vistas de uma forma mais positiva na sociedade, de status, ainda existia o exagero, né? Ainda a questão é tanto a falta como o exagero que são, parece que, né, partes da balança aí que não são legais. Então, assim, como a gente encontra um equilíbrio, né? Porque se eu estou exagerando no ato de comer, alguma coisa não tá legal, algo tá faltando. Desde nutriente, alguma outra falta, algum outro vazio que é mais emocional, psicológico, enfim. Então, olha que interessante, né? Então, a gente pode olhar para a alimentação nesse lugar mais de consciência. Eu gosto muito da consciência alimentar, né? Então, quando a gente fala, até mesmo eu, Valéria, aí, né, enquanto nutricionista, a Célia também eu acho que a nutrição está passando por algumas transformações, tem muita coisa ainda para ser transformada, porque muitas pessoas que estão no universo da nutrição também vêm de disfunções, né, da alimentação, né? De transtornos alimentares, de regras muito rígidas, de terrorismos nutricionais. Então, acho que assim, vai ser uma avaliação sempre de cada caso, né? De cada pessoa, porque obviamente tem um universo particular ali também tem que ser respeitado, né? Como a Valéria falou, né? Às vezes a pessoa tem lá, sei lá, ela é celíaca. Aí, obviamente, para essa pessoa é um veneno, de repente, você jogar qualquer coisa que tenha, né, glúten para ela. Mas é interessante quando a gente traz a consciência para esse lugar principalmente da culpa e da vergonha e de sentimentos que podem surgir da relação com a alimentação e o corpo, né? Que eu acho que esse é o grande ponto, né? Onde que vai respingar isso. Mas eu acho que no final, ainda assim, o caminho é a atenção plena, é a autocompaixão, é a compaixão, que vão transformar essa relação de fato, e aí a gente comer com mais leveza, com mais prazer, porque eu acho que é isso, gente. A vida já é muito sofrida. Aí trazer um peso para a comida, né, e tirar o caráter dela, que é de trazer prazer, né, hoje, né, muito mais, não é só uma sobrevivência, acho que é isso, né? Então, é um outro papo, mas a gente trouxe ele aqui. Mas é isso, eu acho que hoje, né, já passou um pouquinho do tempo aqui de vocês também, mas se alguém quiser trazer alguma coisa para a gente já trazer um fechamento, acho que foi bem interessante, né? Acho que o próximo vai ser as emoções positivas, então eu também acho que vai ser bem interessante a gente adentrar esse universo. E é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrando? Não? Mas foi muito rico, como sempre. Olha, maravilhoso vocês todos aqui. Obrigada. Até vi que o Henrique mandou um textinho aqui, que depois, se quiser mandar lá no grupo também. Aí, Henrique, achei bem legal, assim. Eu vi, mas não acabei não lendo para vocês aqui, mas acho que tu não conseguiu ler, né? E é Só vou isso, falar gente. uma coisa Claro, rapidinho. Valéria, claro. Eu tinha anotado aqui duas frases que eu tenho usado bastante nas minhas práticas, ou mesmo no dia a dia, que é lá do livro do Mark Williams, da Mindfulness Profundo.
Essa Sim. coisa da gente ter que tomar uma ação, né? Eu tenho que tomar uma ação, eu não posso ficar quieto, ou enfim, ou eu não gostar de uma emoção que está aqui. Ele fala muito isso. Tudo bem não gostar disso. Sabe, só de você se falar isso, porque a Ana falou alguma coisa também de uma Tá frase, tudo né? bem, tá tudo Tá bem. tudo bem aqui. Parece bobeira, parece que isso não. Mas, gente, faz uma Ai, mudança de você. Tudo bem não gostar disso. E a outra coisa que ele fala: nenhuma ação é necessária nesse momento. Sabe? Isso te traz uma calma, uma clareza, e você abre esse espaço para você não agir de forma intempestiva e depois se arrepender, né? Então, são frases que eu tenho usado bastante e tem me ajudado muito. Só para compartilhar, tá bom? não, ótimo, Obrigada. Valéria. Eu acho que assim, ó, tá tudo bem e tente ser mais gentil consigo mesmo. Acho que é isso. Então é isso, gente. Um bom fim de semana a todos, um bom sábado e até a Beleza, pessoal. próxima. Eu no próximo Ah, Obrigada. reunião não vou estar voltando para Belo Horizonte, não vai ter como participar. Eu desejo aí um bom próximo encontro para todo mundo e a gente se vê no outro. fechado então. Obrigada, viu, Henrique? Obrigada Tá, aí, obrigada. meninas. Bom fim de Ótimo fim de semana para semana. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.